Por que você não deve adubar com fósforo pastagens sem observar antes alguns dos pontos que a gente vai tratar no vídeo de hoje? Agora o AgroBrasil conta com uma plataforma completa de treinamentos do agro. Você pode escolher o que quer aprender no seu tempo e no seu ritmo. Os treinamentos são com base em situações reais que nós vivemos no nosso dia a dia da consultoria. Cada aula é focada em resolução dos principais problemas do campo. E você ainda tem 7 dias de garantia total para testar a plataforma. Você ainda tem uma comunidade completa onde você pode oferecer o seu serviço e se conectar a novas pessoas. Para você conhecer mais e fazer parte, clique no link disponível na descrição. Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Já lembrando para você deixar o like e se inscrever. Hoje nós vamos trazer esse tema de pastagens. Tem bastante gente que nos acompanha e tem áreas de pastagens, gostaria de melhorar inclusive suas áreas de pastagens, e esse vídeo aqui vai ajudar para você sair, já ter uma noção bem legal sobre esse tema e também economizar dinheiro aí com produtos, com fertilizantes, tudo bem? Então vamos começar falando sobre isso. Primeiro de tudo, eu sempre destaco, solos brasileiros são bastante pobres no nutriente fósforo. Ele é extremamente importante dentro do metabolismo vegetal, porque ele atua, na formação da molécula do ATP, que dá energia para a planta, que ajuda no processo fotossintético. Então sem fósforo a planta fica sem energia. E também algumas pastagens são pouco responsivas à adubação fosfatada, diferente de um milho, diferente de uma soja melhorada, que vão ser bastante responsivas, principalmente em solos pobres. Aqui pastagens, principalmente aquelas tropicais, mais adaptadas às condições brasileiras, eu devo tomar algum cuidado, porque não adianta eu pegar lá um fertilizante fosfatado e ir saindo aplicando meia tonelada por hectare e achar que eu vou ter um grande resultado por isso. Infelizmente, quando se trata de pasto, não se tem a mesma noção ou não se tem o mesmo olhar, por exemplo, com lavoura. E aí aplica um monte de coisa, joga calcário, joga fertilizante com fósforo e etc. e joga dinheiro fora, enterra dinheiro com fertilizante que não teria a mínima necessidade de você utilizar. Então, muito cuidado também com isso. O fósforo tem uma dinâmica diferente no solo, não é igual o nitrogênio que eu jogo lá, ele vai estar prontamente disponível para a planta, ele vai ter uma boa mobilidade no perfil de solo. O nitrogênio, o potássio, por exemplo, tem uma dinâmica totalmente diferente do nutriente fósforo, porque ele fica muito absorvido ao óxido de ferro e de alumínio, ao cálcio também, e muitas vezes indisponível para a planta. Inclusive aqui tem uma foto bastante interessante, uma figurinha bastante interessante, que é a dispersão a partir de um ponto de água, que é um dripper, de diferentes elementos. Então eu tenho a água, eu tenho o nitrato, eu tenho o amônio, eu tenho o fósforo, eu tenho o potássio, eu tenho o cálcio, eu tenho enxofre aqui. Dá uma olhada que a partir do gotejamento, e colocando um ponto ali de nitrato, ele vai ter uma boa dispersão no perfil do solo, que eu tenho a profundidade, Então olha, ele vai ter uma boa dispersão tanto lateralmente quanto em profundidade. Isso é muito interessante. O amônio, mesma coisa, tanto lateralmente quanto em profundidade. Mas dá uma olhada no fósforo, qual que é a dispersão dele? Se estima que o fósforo tem uma mobilidade de 3 a 5 centímetros da onde ele é posicionado. É muito baixa mesmo. Ele fica muito absorvido a óxido de ferro, de alumínio, o cálcio também. Então ele fica indisponível para a planta. É claro que ao longo do tempo, através de calagem, através de um solo mais equilibrado, você pode ir disponibilizando um fósforo que está indisponível. Porém, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, que a dinâmica dele é um pouco distinta dos demais elementos. Se a gente for fazer um super parcelamento de fósforo, vai adiantar alguma coisa? Não. Se eu fizer uma aplicação de uma dose muito alta de fósforo em uma área que não é responsiva, em uma pastagem que não é responsiva, muito rústica, não vai adiantar nada. Então eu devo tomar esse cuidado, eu devo ter essa noção para não acabar desperdiçando dinheiro. E aí quando eu falo de pastagens, fonte de fósforo, existem duas principais, que seriam os fosfatos naturais, que hoje nós temos uma boa disponibilidade aí a nível de Brasil, e nós temos também fontes fosfatadas aciduladas, é o caso do super simples, do super triplo e etc. O que acontece? Os fosfatos acidulados, eu tenho uma alta disponibilidade, ele é muito solúvel, então ele é como se fosse uma injeção na veia, uma disponibilidade muito boa, muito alta também. Porém, ele tem um baixo efeito residual ao longo do tempo. E aí, para pastagem, eu acho interessante utilizar fosfatos naturais, principalmente pensando em correção desse nutriente. Vou imaginar que você fez uma análise de solo lá, deu uma saturação por base muito baixa, de
15, 20, 25% e o teu nível de fósforo esteja a 2 ppm, 3 ppm. Já é um forte indicativo. ppm, pessoal, é a mesma coisa que miligrama por decímetro cúbico, tá? Às vezes eu falo assim e não explico essas conversões. Mas é a mesma coisa que miligramas, que é um nível muito baixo. Boa parte das pastagens, principalmente aquelas melhoradas, vão sofrer com isso. O que eu posso fazer? Corrigir esse solo primeiro, jogar um calcário e aí depois trabalhar com um fosfato natural em cobertura, dar um espaçamento de tempo, uns 2 ou 3 meses, porque esses fosfatos naturais, ele tem uma questão, ele tem baixa solubilidade, então para cultura anual não é tão interessante. Porque cultura anual eu vou ter um ciclo ali de 3 e 4 meses, então eu teria que colocar muito fosfato natural para uma cultura que está precisando rapidamente. Eu posso utilizar também fosfato natural em áreas de culturas anuais? Posso. Mas agora, mais pensando em correção ao longo do tempo do que disponibilização para aquele ciclo em si, né? E o que você vai ter, né? Inclusive tem uma figurinha bem interessante aqui, que é a eficiência de fontes de alta solubilidade, aqui o A, e fosfato natural reativo fonte B. E aqui eu tenho a quantidade de fósforo lábil disponível no solo e o tempo. Veja que em pouco tempo eu tenho uma alta disponibilidade da curva A, que seriam os fosfatos acidulados. Ele está prontamente disponível e ao longo do tempo essa quantidade de fósforo vai diminuindo. Já com o fosfato natural começa bem pouco a disponibilidade e vai aumentando, né, ao longo do tempo. Isso acaba sendo interessante para áreas de pastagens para corrigir fósforo que você vai conseguir disponibilizar e ele pouco a pouco no solo vai colocando mais fósforo e aí você não precisa se preocupar tanto com esse elemento. E aí você deve pegar, por exemplo, quando você vai comprar um material desse, você tem que pegar um laudo dizendo qual que é a concentração de nutrientes que tem. Geralmente vai aparecer assim, P2O5 total, um percentual, né, 12%, né, 12%. Quer dizer que nesse material, cada uma tonelada, você vai ter 120 kg de P2O5, porém, tem embaixo P2O5 solúvel em ácido cítrico. O ácido cítrico seria um ácido fraco, né, imitando as reações ali com os micro-organismos presentes no solo. Então, basicamente, a gente poderia dizer assim, quanto de fósforo tem disponível nesse material? 3,6% mais prontamente disponível. Jonathan, e o restante então? Aonde que vai? Ele está indisponível ainda e ele precisa, ao longo do período que você jogar aquele fosfato natural, ele vai sendo solubilizado aos poucos, vai sendo disponibilizado para esse solo aos poucos também. Então você vai ter um efeito mais longo, liberação de fósforo por um período maior de tempo em áreas de pastagem e isso acaba se tornando muito legal, muito interessante. E aí, produtos fosfatados acidulados. Qual que é a desvantagem dele? Que possui menor efeito residual, é aquilo que eu falei, é mais injeção na veia, mais quando eu estou precisando de mais fósforo num período mais curto de tempo. Não é o caso aqui da maior parte das pastagens, né? Libera o fósforo mais rapidamente para a planta e isso é uma vantagem quando eu estou precisando desse fósforo naquele momento. E nós podemos, é claro, fazer uma associação entre produtos acidulados e fosfato natural. Nada impede que eu faça uma mistura de um super simples, que tem bastante fósforo solúvel, eu vou ter enxofre, vou ter cálcio e um fosfato natural reativo também que vai ter esse efeito a mais longo prazo, né? A associação desses dois produtos podem ser muito benéfica, principalmente para áreas de pastagens perenes, que você não vai, né, voltar ali, sei lá, um Tifton 85. Então você pode fazer sim, no momento da implantação, a associação de um super simples com fosfato natural reativo numa dose adequada, segundo o que está indicando lá a sua análise de solo, e você conseguir um efeito residual bastante longo, muito interessante para não se preocupar mais com esse nutriente, né? Claro que você vai ter que, a cada 2, 3 anos, renovar essa análise para ver se está precisando fazer, e depois você pode, obviamente, fazer novamente uma operação como essa. E aí, é claro, a recomendação da dose vai variar de acordo com a espécie. Você tem uma alfafa aqui, por exemplo, que é uma forrageira de alta necessidade nutricional, que vai ser uma realidade, uma dose que eu vou utilizar. Você vai ter algumas espécies bem mais rústicas, o caso de uma braquiária umidícola, que a dose vai ser bem menor. É bem menor do que de alfafa. Então, mesmo em pastagens e culturas forrageiras, você vai ter uma distinção bastante grande de necessidade nutricional.
algumas espécies são bem mais exigentes do que outras, nós sempre vamos posicionar no início do ciclo. E aí, voltando àquele ponto que eu mostrei para vocês, da baixa mobilidade do fósforo no perfil. O que acontece? A gente vai posicionar sempre no início da primavera, agosto, setembro, ou no início do período de chuvas da região, que geralmente é também agosto, setembro ou até outubro. Então, uma única vez que eu vou posicionar fósforo no ano. E aí, a cada 2 anos eu volto a fazer análise de solo. Se tiver necessidade, aquele nutriente estiver baixo, eu posso fazer novamente uma aplicação. Mas também não é aquela coisa de que você vai jogar, por exemplo, sei lá, tem gente que pega um 4-14-8, um 8-20-15 e joga em cobertura. Não tem necessidade. Você pode, no início do ciclo, trabalhar só com fósforo, depois você pode trabalhar com fontes de nitrogênio e potássio. Pastagens tem uma tendência de responder bem à adubação nitrogenada. Ou adubação nitrogenada no final de cada pastejo também, se a gente for fazer um pastejo aí rotacionado. Para pastagens, fazer análise de solo no mínimo uma vez a cada 2 anos. Sempre acompanhar o desenvolvimento, ver se ela está desenvolvendo bem, se não está faltando nitrogênio, se a altura de entrada e de saída dos animais está adequada, porque eu tenho uma altura ideal para cada espécie e saída ideal. Se você acabar rapando muito esse pasto, ele vai demorar mais para se recuperar, para conseguir produzir mais massa. Claro que tem toda uma dificuldade operacional, muitas vezes, em várias propriedades. Sei lá, tem muito animal, tem pouco animal. Enfim, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando que nós, com o que a gente tem disponível, tentar fazer da melhor maneira possível e manter uma altura adequada se eu for fazer um pastejo rotacionado, para que eu não acabe baixando demais a altura desse pasto, porque vai travar desenvolvimento de raiz, absorção de nutrientes, absorção de água, etc, etc, etc. Então tem um efeito em cadeia que é prejudicial para a pastagem de uma área. Uma recomendação de adubação para pastagens é o melhor jeito de não jogar dinheiro fora. Nós temos esse serviço aqui também na nossa consultoria, não precisa ser necessariamente conosco, pode ser com um profissional que tenha experiência e também saiba trabalhar com pastagens, mas quando você faz uma análise de solo, escolhe os fertilizantes, escolhe as doses e posiciona corretamente, você sempre vai estar ganhando dinheiro. Não tem, mas se der seca. Não, você fazendo esse manejo de fertilidade, você sempre vai estar ganhando dinheiro e muitas vezes na casa de milhares de reais, dependendo da área, vai produzir mais leite, produzir mais carne e vai gastar menos ainda com adubos, que é o principal gasto que nós temos hoje em pastagens. Se gasta muito pouco, por exemplo, com fungicida, quase nada, com inseticida pouco também, com herbicida praticamente nada, vai ser um gasto ali com semente ou com muda e depois basicamente com fertilizante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também comenta aqui abaixo o que você achou ou a sua dúvida. Até um próximo vídeo, fique com Deus e tchau!